¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el programa de la televisión pública que aborda los temas del panorama internacional. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien, Jorge? Por ahora, bárbaro. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a tener una entrevista en exclusiva con la presidenta destituida de Brasil, Dilma Rousseff. Por primera vez habla fuera de Brasil después de tener que abandonar el cargo. Se le hizo una entrevista, que bueno, la realizaste vos, junto a Ana María Mizrahi. Y bueno, la primera vez que habla Dilma en exclusiva por la pantalla de Televisión Nacional y en 7.000 millones. Sí, una entrevista larga que vamos a compartir en dos fragmentos. El primero de ellos, donde habla de todo el proceso de impeachment, del juicio político, de su salida del gobierno que se concretó el 31 de agosto de este año, poniendo fin de esa manera a algo más de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores. Primero fue Luis Ignacio Lula da Silva durante 2 periodos y luego Dilma Rousseff, que gobernó desde el 2011, 1 de enero de 2011, volvió a ganar las elecciones 4 años después y se vio interrumpida su gestión y la gestión del Partido de los Trabajadores en Brasil por el juicio político. Vamos a compartir el primer fragmento de esta entrevista. Le damos la bienvenida, Dilma Rousseff, a la televisión pública. Gracias por esta entrevista. Usted es la primera vez que sale de Brasil desde su destitución. ¿Cómo están siendo estos momentos y por qué la participación de esta jornada por la democracia y contra el neoliberalismo? Olha, primeiro eu queria cumprimentar a vocês e também aos nossos telespectadores e dizer que eu escolhi o Uruguai como o primeiro lugar ao qual eu iria logo que eu começasse a ter atividades fora do Brasil, porque eu acredito que é simbólico para nós que estamos aqui e vivemos aqui, compartilhamos a América Latina, é simbólico que seja aqui o primeiro lugar que eu venha. E escolhi também o Uruguai porque eu acredito que o Uruguai tem um papel muito importante nesta questão da democracia. Primeiro porque eu tenho uma grande admiração pelo que está sendo feito aqui no Uruguai, tanto pelos movimentos sociais como pela Frente Ampla e, sobretudo, porque acompanhei de perto tanto o governo do presidente Pepe Mujica como também o do Tabaré Vázquez. E eu vim aqui a convite da PIT-CNT. Esse convite para mim foi muito honroso. Eu vejo como uma manifestação de solidariedade efetiva, com um forte componente de uma grande consciência da importância da democracia no nosso continente. Nós sabemos, todos nós sabemos, o custo de não ter democracia. Nós todos vivemos momentos de ditadura militar. E eu acho que hoje a democracia ela está ameaçada, não da mesma forma como ela esteve ameaçada no passado. São formas diferentes, mas nem por isso menos perigosas para nossas populações. ¿Por qué justamente usted habla de golpe de Estado en su defensa en el juicio político? Son procedimientos que están establecidos en la Constitución, mayorías parlamentarias, pero usted menciona golpe de Estado. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a esa conclusión? Nós chamamos de golpe de Estado por um motivo muito simples. Na minha Constituição, na Constituição principalmente dos países presidencialistas, o impeachment está previsto na grande maioria dos países. No entanto, como nós não somos um sistema parlamentar, nós somos um sistema presidencialista, a simples divergência política que é possível afastar um primeiro-ministro num regime parlamentarista não pode ocorrer com o presidente da República. Então, está previsto sim o impeachment, mas tem um requisito, e esse requisito é que haja crime de responsabilidade. Sem crime de responsabilidade, você não pode afastar um presidente sob pena de estar rompendo a Constituição, que é a base a partir da qual, num regime democrático, se deve respeitar as relações entre executivo, legislativo e judiciário. Ora, no meu caso, todos os golpistas sabiam que não havia crime de responsabilidade. Por quê? Porque me acusavam de 3 decretos de crédito suplementar.
que sempre foram feitos pelos presidentes que me antecederam. Não era crime, então, e não foi crime na minha época. A segunda acusação é pelo fato de que nós fizemos algo que viemos fazendo desde 1992, um programa de financiamento da agricultura brasileira. Esse financiamento da agricultura é feito a juros mais baixos e o governo paga a diferença entre esses juros e o juro de mercado. Bom, eles chamaram esse processo de uma operação de crédito, quando ela nunca foi operação de crédito, nunca teve contrato, toda operação de crédito tem contrato, e não tem prazo. Então, ela fugia. Agora, tinha um fato que era inarredável. Eu nunca participei, porque a lei não prevê a participação do presidente da República em nenhum ato deste processo. Então, eles sabiam, todos sabiam, que não havia crime de responsabilidade. Quando, diante da previsão constitucional do impeachment, você não tem crime de responsabilidade, e mesmo assim afasta uma presidente eleita por 54 milhões e meio de votos, 61 senadores, você está cometendo um processo fraudulento contra a Constituição. E por todas as características que você possa atribuir a esse processo, ele é um golpe parlamentar, não um golpe da mesma forma como se deu antes na América Latina, onde você simplesmente tirava do poder, não tinha processo nenhum, você tirava do poder. No novo caso, você cria processos, você usa esta relação entre o legislativo e o judiciário para tomar essa medida. E a gente, e a população, e o pueblo brasileño, por que não estuvo atrás? Aí eu acho que essa é uma boa pergunta. Nós estávamos vivendo o início de um processo de crise muito forte. O ano de 2014 foi o ano da minha eleição. Eu fui eleita em outubro de 2014. Pois bem, em outubro de 2014, algumas coisas começam de forma avassaladora no Brasil. Primeiro, as consequências da queda dos preços das commodities, O petróleo cai por quase a metade, o minério de ferro cai pela metade, e esses dois, não é que nós vivemos do petróleo e do minério de ferro, mas esses são fatores importantíssimos na arrecadação. A arrecadação do orçamento brasileiro é impactada diretamente pelo preço do petróleo e do minério de ferro. Além disso, houve também o fim do quantitative easing, ou seja, a política monetária americana de expansão monetária, ela foi parada justamente em outubro de 2014. Com isso, você teve uma valorização imensa do dólar. O dólar saltou de R$2 para R$4. Além disso, você teve uma redução muito acentuada do crescimento chinês. Essa redução do crescimento chinês impactou profundamente nós tínhamos e temos ainda uma relação muito estreita com segmentos da economia chinesa. E isso impactou, caiu de 10% para menos de 7%. E para coroar todos esses processos, nós tivemos também a maior seca dos últimos 80 anos. Essa seca, geralmente, ela afetava o norte do país, o nordeste do país. E ela se deu no sul, tanto que ameaçou até São Paulo de ficar sem abastecimento de água, sendo o abastecimento de água uma atribuição do governo estadual. Mas, no caso do governo federal, nós tivemos de aumentar as tarifas de energia elétrica. Então, houve pressão inflacionária muito forte e houve um quadro de restrição fiscal. Esse quadro de restrição fiscal impactou a população, Impactou tanto o aumento das tarifas e tal. A população, então, teve perdas efetivas de renda, mas não foi só isso. Neste período,
logo depois da minha eleição, começa uma política bastante agressiva de inviabilizar o governo. Essa política se chamou quanto pior, melhor. Então, uma das características dela, a primeira foi que pediram recontagem de votos, pediram que fizesse auditoria nas urnas. Bom, até aí é da regra do jogo, é possível fazer, mas aí começaram a inviabilizar o governo nas chamadas pautas-bomba. Começaram a aprovar, em vez de aprovar num quadro de restrição fiscal, em vez de aprovar aumentos de impostos ou qualquer redução de desonerações atribuídas, começaram a aprovar despesas. E essa aprovação de despesas era conduzida pelo senhor Eduardo Cunha, hoje preso. E ele foi o grande orquestrador do golpe. Ele inviabilizou o governo. Ele impediu, fundamentalmente, que houvesse o funcionamento efetivo. Ele controlava a casa. A casa que estou me referindo, ele controlava a Câmara Federal. E isso, não preciso de dizer, está escrito em tudo quanto é jornal. Rousseff, usted mencionaba recién a Eduardo Cunha. É um quinto elemento, ele é o quinto elemento. Você tem os quatro que eu disse, né? A redução, a queda dos preços das commodities, o fim da política monetária de expansão americana, a desaceleração da China, a crise energética e o fato de que havia um intuito de inviabilizar o governo. Eles achavam que 4 anos de governos progressistas tinham de ser interrompidos de qualquer forma. E um dos mecanismos foi essa inviabilização e ele é o autor do processo de impeachment. E o processo de impeachment tem essa fragilidade, né? E se torna difícil porque não conseguem encontrar elementos. ¿Cómo observa usted la situación? Usted mencionaba que Cunha está preso actualmente. De la cantidad de personas vinculadas al sistema político y también a nivel de dirigentes económicos, de empresas que están presos por distintos casos de corrupción que han sido muy sonados y que han sido muy amplios. ¿Qué reflexión tiene usted sobre esta situación que afecta a la clase dirigente o al sistema dirigente del país? Olha, eu te digo uma coisa, não seria possível de maneira alguma combater a corrupção no Brasil sem 2 instrumentos. Um é legislação nova e outra é fortalecimento de algumas instituições. No Brasil, nós, a partir do governo do presidente Lula, nós modificamos a legislação. Essa modificação de legislação que vai permitir essa ação policial que vai levar a investigação sobre corrupção. E aí, você tem algumas coisas. Primeiro, a lei, e isso é muito recente, é mais no meu governo, a lei que institui a figura da delação premiada é de 2013. Né? Foi uma iniciativa do governo federal, da União. A outra questão era, eu não sei se você sabe, mas o corruptor não era passível de punição no Brasil, só o corrupto, ou seja, só aquele que recebia a propina, o que pagava a propina, o que fazia, o que agia no processo de corrupção, ele não era punível e passou a ser por essa lei. De outro lado, isso dá conta das leis, dá conta da questão do fortalecimento das instituições, o fato de que nós recuperamos e reequipamos a Polícia Federal. E, ao mesmo tempo, tivemos uma relação bastante republicana com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, nós passamos a nomear o primeiro nome da lista que o próprio Ministério enviava para a Presidência da República. São esses 2 fatores que permitem que haja combate à corrupção. A corrupção no Brasil não é propriedade de ninguém. Ela era um fato
espalhado no sistema político, porque o sistema político é que engendrava a necessidade de corrupção. Então, o que está acontecendo no Brasil é que parece que só um partido político que comete atos de corrupção. Quando chega nos outros, né, fica tudo como se fosse... Não se comenta. Então, por exemplo, a mim viraram do lado dos avessos. Não conseguem achar um ato que possa ser chamado de corrupção. Eu posso ter cometido erro, como qualquer presidente da República, mas nunca fui corrupta. Por isso, nunca, nesse processo de impeachment, alegaram isso. Então, eu estou falando com tranquilidade. O que eu estou querendo dizer não é mérito ou demérito de um partido político ter pessoas, ou as pessoas que não cometem corrupção e as que cometem. Isso acontecia no Brasil em todos. Este é um processo que tem de ser modificado, modificando a legislação. Por quê? A forma pela qual é financiada a campanha no Brasil enseja processos de corrupção. Agora, você há de convir comigo que uma coisa é usar recursos que se chama no Brasil de Caixa 2 para financiar uma eleição. Então, você sabe que a pessoa recebeu o dinheiro para botar ali. Se ela pediu algo em troca, isso é grave, é corrupção. Se ela teve esse recurso colocado no exterior, é grave, é mais grave ainda, porque isso aí é enriquecimento ilícito. Então, todos esses crimes têm de ser avaliados e investigados. O que não é possível é o uso político deles, o uso ideológico, os vazamentos seletivos. Tem toda uma acusação. Você vaza daquele, você vaza daquele. Não vaza desse, não vaza desse, não vaza desse. Então, você transforma algo que é fundamental para o país, que é importante para a democracia, que é importante para princípios éticos. Você transforma isso numa guerra suja, em que alguns são condenados e punidos e outros ficam à espera ali. La población no le perdona al PT lo que ocurrió con Petrobras? Veja bem, eu acredito que o que ocorreu com a Petrobras e foi descoberto é mérito dos próprios governos do PT, ironicamente. Porque nos governos anteriores, os próprios delatores agora falam que isso ocorria desde 1976 e nunca foi investigado. A diferença é que passou a ser investigado. Como é que a população vê? Como se só existisse aqui, só existisse nesse período. Não é verdade. Eu acredito que em qualquer sistema político, dependendo de como ele funciona, você pode ter processos de corrupção. O que você tem de fazer para impedir? Você tem de tornar as instituições robustas. As instituições que vão impedir que haja processos de corrupção pela eterna vigilância, pelo fato de que tem rotinas que vão permitir que você segure. Como é que se descobriu esses processos de corrupção? Ninguém sabe ainda direito como é que, de um doleiro que nada tinha a ver, chegou-se a um integrante da Petrobras que era corrupto, um funcionário de carreira, de 25 anos de carreira. Foi assim que começa. Ele não foi descoberto dentro da Petrobras, foi através da prisão deste doleiro. É possível você especular que já havia inteligência a respeito e que isso foi dado, né? Já tem gente dizendo que isso ocorreu. Eu não sei. O que eu sei é o que é público. Primera parte de la entrevista con Dilma Rousseff en la televisión pública. En una segunda parte habla del futuro del Mercosur, del futuro de Brasil y también del Partido de los Trabajadores e incluso de su líder, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ahora estamos con Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Muy bien, muy bien.
Vamos a hablar un poco de la figura de Dilma Rousseff, ¿no? Porque en 2010 gana las elecciones con el respaldo de casi 56 millones de brasileños. Es la primera mujer que llega al cargo de presidenta y es la primera presidenta destituida por el intermedio del juicio político en Brasil, ¿no? Es verdad, y yo ahora viendo el reportaje, ¿no? que creo que es un orgullo para la televisión nacional haber podido tener una exclusiva que tiene que ver con su visión de los medios de comunicación y la democratización de los mismos. Y ella hizo realmente la diferencia porque de todas las entrevistas que se le pidieron, hizo una conferencia de prensa muy amplia a la media tarde, dijo, solo voy a hacer algo especial con la televisión pública y esto es lo que estamos viendo. Yo tengo dudas de que seamos conscientes del personaje que visitó Uruguay, porque uno la escucha, ve y dice, bueno, es una mujer, una expresidenta, y en realidad estábamos frente a una de las líderes más importantes del mundo. Esta señora se codió con el poder mundial y lo que ella representa, lo que ella puede decir, lo que deberíamos interesarnos en conocer de ella, debería ser con esa dimensión. Me quedé muy triste cuando veía que noticias en Uruguay se vinculaban a las aduanas, si le había hecho el trámite o no, que finalmente quedó demostrado que lo hizo. Hizo 10 horas por tierra, cruzando por Yaguarón, después si la medalla le correspondía o no, la de visitante ilustre. La llave de la ciudad. La llave, y no nos pusimos a pensar esto que estamos viendo ahora, ¿no? Que esta mujer ha estado, bueno, rodeada del poder mundial. Habla de su relación con Barack Obama, la cuestión del espionaje desde Estados Unidos a Brasil. Ella en un momento suspendió una visita que tenía prevista con Barack Obama. Buen punto. Y también a ver si todo esto influyó en el caso Petrobras. Claro, estás recordando, Jorge, un caso clave, ¿no? Es la primera vez que una visita oficial se suspende, no por decisión del gobierno norteamericano, sino por quien iba a visitar. Que efectivamente, una semana antes de la visita, que se prepara con mucho tiempo, solo 6 presidentes de Estados visitan Estados Unidos de manera oficial, y ella se dio el lujo de decir, no voy si no se aclara por qué se está, de alguna manera, generando espionaje en mi país. Y Barack Obama le pidió disculpas, ¿no? Entonces, hemos visto fotos ahora mostrando cómo esta mujer se rodeaba, la primera sobre todo, ¿no? Lo que eran los BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. 60% de la población, 40% del Producto Bruto Interno del mundo. Bueno, 50% Brasil de la población de América Latina, ella lo dice después en una parte de la entrevista. Entonces, hace referencia al hecho de lo femenino, cómo impactó en su caída el hecho de que ella fuera mujer, por ejemplo. Buen punto. Y una de las fotos que mirábamos recién la mostraba rodeada en un momento de mujeres, ¿no? Aparece con Bachelet y con Cristina. Con Michelle Bachelet y con Cristina Fernández en esa lógica de las mujeres poderosas de América del Sur. Hay que preguntarse si no hay algo de eso en el momento en que se cuestiona tanto estos liderazgos, justo 2 mujeres. En la foto anterior veíamos a 2 mujeres, vaya si son poderosas, ¿no? Una es la mujer dura de Europa, de Alemania, Angela Merkel, y la próxima, probablemente, lo sabremos en pocas horas, presidenta, allí está, posible presidenta de Estados Unidos, en ese momento secretaria de Estado. Hillary Clinton. Miren qué foto, ¿eh? Hillary Clinton. Entonces, comentario que supimos luego, la primera persona que llama a Dilma Rousseff después del impeachment fue Angela Merkel. Y luego los aldeanos aquí uruguayos decimos si está bien que se la recibiera y demás. Fíjate, ¿alguien puede decir que Angela Merkel es de izquierda o que la llamó por una solidaridad política? Entonces, creo que ubicar esta dimensión de este personaje político nos ayuda a apreciar más el hecho de que haya venido por primera vez. Su primer viaje es Uruguay. Su primer viaje es Uruguay. Y dedicó un día entero a comunicarse con este país. Con el movimiento sindical, ella lo agradece, fue la invitación original, con el Frente Amplio, con la Intendencia de Montevideo en tanto institución, con el Presidente de la República, es la última entrevista que tuvo, y de alguna manera todo eso demuestra, en primer lugar, lo que ella insistió mucho, el respeto a la democracia. Ella era una figura muy fuerte y lo sigue siendo
Porque además en el juicio político ella es destituida, pero no se le suspende su vida política, que fue un dato no menor y que habla mucho de lo que representa Dilma para Brasil. Efectivamente, es un caso que sorprendió porque casi es automático que el impeachment y, por lo tanto, el juicio político resuelto favorablemente implique también la imposibilidad de desempeñarse políticamente durante 8 años. Y esa votación que dividió al Parlamento, que estaba muy sólido, tanto el Senado como diputados, con este juicio político, terminó dividido para esa decisión, lo cual hace que Dilma Rousseff hoy sea una política activa. O sea, es una mujer política activa. Incluso en muchos lados la vamos a escuchar referida como presidenta, porque se le sigue diciendo en muchos lados presidenta. Y de hecho, gran parte del pueblo brasileño la sigue sintiendo así. Entonces, yo no creo que era el tema de Uruguay, ¿no? El de ponernos a discutir eso, y creo que era la oportunidad de sacarle más provecho. Algo de eso ocurrió, de hecho, lo estamos pudiendo disfrutar aquí en el canal de la Televisión Nacional. Muy bien, Álvaro, les propongo, Maxi, y a ustedes, hacer una pausa y volver en 2 minutos con la segunda parte de esta entrevista a Dilma Rousseff. Obviamente también vamos a tener un informe desde Estados Unidos con la previa de las elecciones. Ya votaron más de 30 millones de personas en Estados Unidos en los días previos, se puede votar por correo y mañana son las elecciones. Sí, se espera una elección histórica por lo que es estos votos que ya se dieron un día antes, así que habrá que ver qué sucede en Estados Unidos, que con 2 figuras que parecen no ser muy simpáticas para el pueblo estadounidense se puede llevar a cabo una elección histórica en cantidad. Ya venimos a la segunda parte de la entrevista con Dilma Rousseff. Minutos pasan de la hora 21, seguimos en 7.000 millones y vamos a la segunda parte de la entrevista con Dilma Rousseff. Varios temas. Sí, varios temas y además, después de la entrevista, bueno, Álvaro, nos vas a estar contando porque Dilma se reunió con el presidente Tabaré Vázquez. Es verdad, fue una sorpresa, ¿no? No estaba previsto, no estaba en la agenda y es todo una señal política. Hay que comentar eso, sin duda. Algunos títulos para esta segunda parte. Crisis en el Mercosur, futuro del Partido de los Trabajadores. ¿Cómo influyó el hecho de que ella fuera mujer en su destitución? Y también algo más vinculado a los temas de corrupción en Brasil. La vemos. ¿Cuál ha sido, usted mencionó recién la política estadounidense, por ejemplo, la política monetaria? ¿Usted durante su gobierno tuvo algún intercambio, alguna dificultad con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el tema del espionaje, por ejemplo? ¿Cómo vio el rol de Estados Unidos o la actuación de Estados Unidos, la influencia en todo lo que ha sido esta crisis que terminó con su destitución y en sus años de gobierno? Olha, eu tenho dito uma coisa, tá? Eu não quero te dizer assim, com a maior honestidade possível, não tem nenhuma informação que me permita dizer que haja uma interferência do governo dos Estados Unidos, né? Em qualquer ato aqui no Brasil. Lá no Brasil. E acho que a elite brasileira não precisa de reforços internacionais para dar golpes. Ela é bastante capaz de dar sozinha seus golpes. Mas eu não tenho como te dizer que não houve informação, que não foi passada informação. Não acredito que seja pelo governo dos Estados Unidos. E hoje nós estamos vendo o próprio presidente Obama olhar com muita restrição as ações do diretor-geral do FBI, né? Dizendo que era uma coisa que ele não controla. Então eu sei que do governo americano, do presidente Obama, eu não acredito que tenha havido nenhuma ação. ¿Cómo está viendo el proceso electoral en Estados Unidos, donde están cabeza a cabeza Trump y Hillary Clinton? Olha, eu vejo com muita preocupação. Primeiro porque eu acho que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos ocorreu também na Inglaterra, com o Brexit. Eu acho que houve um aumento enorme da desigualdade nos países desenvolvidos, a partir desse aspecto financiarizado da globalização. O que aconteceu? Aconteceu uma imensa concentração de riqueza.
não sou eu que digo, né? Todos os dados estão aí. Aquele dado que mostra que um homem trabalhador que tenha simplesmente o segundo grau, o equivalente a segundo grau no Brasil, não sei o quê, não tenha formação universitária, ele ganha hoje o que ganhava 60 anos atrás. Então, você veja que não há uma das questões mais importantes, eu acho, na sociedade americana, que é a mobilidade. Eles dizem que esse homem é um homem branco que mora em determinadas regiões do país. Isto virou, e isso se disseminou, a uma concentração em 0,01% da população. Então, o que acontece? Acontece que a população está descontente, extremamente descontente. Neste quadro de descontentamento, desilusão, medo e insegurança, prolifera as condições e o meio ambiente para você ter medidas populistas de direita fortíssimas. E eu acho que o Trump percebeu esse espaço e o ocupou. Eu espero que seja a secretária Hillary a ganhar essa eleição, porque eu acredito que será um exercício de intolerância extremo, de criação de muros que separam os Estados Unidos do México, intolerável. Então, eu vejo muita misoginia nesse processo, né, nesse candidato, vejo também muita intolerância, muito preconceito e fico temerosa do que possa acontecer. Acho que o mundo está temeroso, né? A mesma coisa ocorreu agora, tem culpas nesse cartório, né? A mesma coisa aconteceu com o Brexit. Você tem uma reação, né, de setores trabalhadores com perdas grandes em comunidades estagnadas que reagiram ao Brexit e olharam a culpa e colocam a culpa, como nos Estados Unidos, em quem? No diferente, né? No imigrante, no latino, no que chegou. É esse processo que cria, eu acho, um mal-estar imenso nos países desenvolvidos. Nós tivemos um pedaço pequeno desse mal-estar, porque em todos os países da América Latina você teve uma redução drástica da desigualdade. Mas aí é que é interessante entender. As pessoas, quando elas mudam de situação, elas acham que essa situação é para sempre. Nós vamos ter no Brasil uma revisão de todo esse processo. Porque mesmo que você retome o crescimento no Brasil em algum ponto no futuro, você não vai retomar a redução da desigualdade. E aí você vai ter, as pessoas perceberão o grau de retrocesso que está sendo imposto. Eu acho que isso faz em toda a América Latina. Será na Argentina, será em todos os lugares. Justamente pensando en el futuro de Brasil, muchas veces se habla de que Lula da Silva está siendo atacado por la justicia o está siendo investigado y presentó recursos incluso ante las Naciones Unidas para defenderse, pensando en su candidatura para el próximo 2018. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Y usted está dispuesta a respaldarlo? ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes al respecto? Olha, eu acredito que o golpe, ele tem um desdobramento. Esse desdobramento é impedir que o Lula seja candidato em 2018. E vamos lembrar bem, e é óbvio que eu respaldo, vamos lembrar bem que o Lula com toda essa perseguição, com todo esse desmonte de imagem que fazem dele no Brasil, ele hoje é o candidato com maior aprovação popular para a eleição de 18 em 3 pesquisas. Né? Isso é um indicador do porquê há esse processo tão violento contra ele. E acho que a segunda fase desse golpe, né? A primeira fase é parlamentar. Você tem no Brasil, em vários países da América Latina, você tem uma característica fundamental. Medidas de exceção convivem com o regime democrático. Que medidas de exceção? Eu te dou várias.
por exemplo, em processos jurídicos, aplicar a teoria do domínio do fato, que implica em não precisar de provas, pelo menos foi assim aplicada no Brasil, até o autor da teoria do domínio do fato rejeitou a forma pela qual ela era aplicada no Brasil num processo chamado mensalão. No caso do Lula, tem uma fala estarrecedora de um procurador. Ele diz o seguinte: eu não tenho provas em relação a ele, eu tenho convicção. Se você começar a condenar as pessoas, ou a processá-las, ou a denunciá-las por convicção, você institui um nível de perseguição similar ao do Savonarola. Aliás, um grande físico chamou esse procurador de Savonarola e ele, de fato, pediu que o referido jornal onde isso foi publicado impedisse esse físico de se pronunciar lá. Você veja o nível de autoritarismo. No Brasil, você tem hoje também, e você tem hoje um certo nível de repressão aos movimentos sociais muito fortes. Até estudante secundarista que toma a escola. Este Brasil de Temer, ¿qué actitud va a tener respecto al Mercosur? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué puede esperar países como Uruguay, por ejemplo? Eu vou te falar que eu espero que eles não continuem com a posição de desqualificação, não é bem de desqualificação, de não valorização do Mercosul que aqueles têm hoje. Pelo menos, se a pessoa se um governo não valoriza, né, ele não toma certas atitudes. Aliás, se ele valoriza, ele não toma certas atitudes. E o governo Temer, eu acho, principalmente por meio do chanceler, tem desvalorizado o Mercosul. O Mercosul tem uma prática, assim como tem a Unasul. Nós convivemos com governos que têm posições diversas. Não têm a mesma posição. Você não precisa ter a mesma posição para conviver. Não é democrático exigir todos somos iguais. Não somos. Os governos, cada um tem uma característica, tem uma formação, e muitos têm espectros políticos diferentes. O que fazíamos? Nós sempre respeitávamos essa diversidade e decidíamos por consenso. O que estão tentando fazer hoje? Ao contrário do que dizem, acho que estão tentando impor uma matriz absolutamente hegemônica, assim. Nós dois somos fortes, impomos aos demais o que devem fazer. Eu não concordo com práticas de vários países, com práticas durante minha gestão, não concordei, não democráticas. Agora, um presidente ou um ministro não vai a público e fala: eu acho esse governo um horror. Você não faz isso. O que você faz? Você manda emissários ou pessoalmente e vai e tenta construir uma outra situação. Se você está vendo que tem uma ameaça, aí a ameaça é definitiva à democracia, faz o que nós fizemos no caso da saída do presidente Lugo. Nós tiramos o Paraguai do Mercosul, suspendemos o Paraguai do Mercosul pelo período em que o governo ilegítimo estava em exercício. No momento em que o novo presidente foi eleito, o Paraguai voltou. Então, eu acredito que também tem um processo muito ruim dentro do Mercosul. E acho que esse processo, ele se expressa em outras dimensões. Acho que não é só aqui no Mercosul. Na forma como tratar os BRICS, tá? Só que os BRICS, eu acho que eles têm mais tato. Hay analistas que dicen que con Brasil la región comenzó a girar hacia la derecha. Se o analista considerar o tamanho da população, é verdade. Agora, eu acho que não é só a questão do tamanho da população, porque eu não acho que
este governo representa a população brasileira. Acho que a gente tem de esperar 2018 para ver se a região virou mesmo para uma posição mais neoliberal, mais conservadora. Eu temo isso. Agora, eu quero destacar uma coisa. Eu acredito que o papel do Uruguai é um grande papel. Eu vou dizer por que eu acredito. Primeiro, pela tradição do Uruguai de tomar algumas medidas que foram sempre medidas avançadas, de vanguarda, antes que nós, outros países, tomássemos, tá? E acho que vocês tiveram, talvez, o destino, a sorte, ou o que for, ou a história, de ter um presidente, ter bons presidentes da Frente Ampla, o presidente Tabaré Vázquez e o presidente Mujica. E acredito que o mundo passa por uma situação em que as experiências regionais, as experiências locais de alternativa vão ser muito importantes. E, portanto, eu não sei qual é o nível de influência que vocês, uruguaios, terão em toda a América Latina. O que eu estou querendo dizer é que não pode só olhar o tamanho do Brasil. Vai ter de olhar também a importância de certas experiências, de certas formas de pensar, que nascem em pequenos países, não tem de nascer só no grande. Eu comecei a minha fala dizendo, vamos esperar 2018, porque eu acredito no povo brasileiro. Mas também eu digo, não vamos falar uma coisa dessas e vamos olhar para o Uruguai, porque ali tem experiências interessantes. Em outros lugares da América Latina também. Los gobiernos progresistas o de izquierda lograron avances en la última década en América Latina en la reducción de la pobreza. Usted se había fijado como objetivo reducir también la miseria, la pobreza extrema, y mencionó recién el tema de la concentración de la riqueza y la desigualdad. En ese tema, ¿se han logrado avances? ¿Es un debe? ¿Qué se puede hacer para mejorar algo que es tan evidente? Eu acho que nós, na América Latina, tivemos um imenso avanço. E nós fomos contra a corrente, porque a tendência internacional é de ampliação da desigualdade nos Estados Unidos e na Europa e em vários outros países. No caso da América Latina, nós tivemos essa grande conquista, que foi uma imensa redução da desigualdade. Nós acabamos com a pobreza extrema. Nós acabamos com a pobreza extrema, mas não acabamos com a pobreza. Eu sempre digo, o presidente Lula também, que nós subimos o primeiro degrau. O primeiro degrau é esse, de acabar com a miséria extrema e reduzir a pobreza. Agora, tem outros degraus que eram importantíssimos, esses outros degraus. Quais sejam esses outros degraus? Você precisa, para garantir que a miséria e a pobreza tenham um combate que não retorne, que não volte atrás, você tem um elemento fundamental, a educação. Sem ampliar a qualidade da educação, além, obviamente, da abrangência dos educados no seu país, pelo menos no nosso país, vocês tiveram educação mais cedo do que toda a América Latina. Mas nós não. Então, o que nós estávamos fazendo? Nós acabamos com a miséria extrema, e reduzimos a pobreza. Estávamos fazendo três grandes ações. Uma na área de educação, que nós ampliamos a qualidade e o acesso do ensino superior no Brasil, o público, de forma generalizada. Criamos cotas. Até tem uma frase, o filho do pedreiro pode ser doutor. Uma frase, até uma consigna, né, no Brasil. Ampliamos o acesso a serviços em geral. E começamos uma campanha que eu acho, uma campanha não, um processo, um projeto, um programa, que teve uma grande envergadura, que é o da Casa Própria. O programa da Casa Própria no Brasil, para você ter uma ideia, ele, até eu sair do governo, já tinha entregue chave 2.600.000 moradias. E o restante, 1 milhão, não,
O restante, 2 milhões e 100 estavam contratadas. Estão em construção porque estão praticamente pagas. E nós estávamos contratando mais 2 milhões. Eles suspenderam esse contrato de mais 2 milhões. Mas nós chegamos a isso. Nós chegamos a quase 4 milhões e 200 mil moradias. Nós fizemos praticamente um esforço imenso para construir isso. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, esse fator, esse esforço, em algumas dimensões, ele pode voltar atrás. Eles vão parar de construir, eles começaram eles reduziram, tá, os gastos sociais, eles acabaram, por exemplo, com um programa, ou reduziram muito, eles não chegaram ainda a acabar. Eles reduziram o Ciência Sem Fronteira, que era estudo no exterior, acabaram com a formação técnica, tem um processo de desconstrução, é política do Estado mínimo. Nós somos aqueles que gastavam errado, porque nós gastávamos com a população. Você não pode ficar gastando com a população. É isso que eles acham. Usted ha dicho, y ya diríamos que sobre el final, que también esto que pasó, que le pasó, es porque usted es una mujer. Tenho absoluta certeza. E acho que essa questão da mulher, até eu ia falar ali na praça, você sabe como é que é discurso na praça, você esquece. Eu acho que a questão da mulher é uma das questões mais importantes no mundo hoje. Acredito que o que passou comigo era porque eu era mulher, sim. Porque no processo de desconstrução da minha imagem, tem duas ações. Numa delas, eu sou uma pessoa dura, né, guerrilheira. Guerrilheira eu fui. É uma história, é a história da América Latina. Bom, mas eu era dura, sem sentimentos. E uma pessoa muito seca, né? É óbvio que é um estereótipo, porque eu sou uma mulher dura cercada de homens meigos. Porque você não fala que um homem é duro, você pode falar que ele é forte. Então eu sempre disse, tá certo, eu sou uma mulher dura cercada de homens só meigos. Todos os homens são meigos no meu país. E eu sou uma mulher dura. Aí saía desse ponto e ia para outro. Ela está muito fragilizada, extremamente fragilizada. Então, ela recorre a remédios, etc. Então, esses dois componentes são componentes típicos, né, da forma como a qual, no machismo, você faz uma construção da mulher que ou ela é frágil, gelatinosa, ou ela é dura e insensível. Você não pode ser sensível e forte. Então, tem de olhar os componentes dessa história. Além disso, eu acho que tem também uma dificuldade, eu estou falando em termos culturais, né? Uma dificuldade cultural de conviver com mulheres em posições de poder. Mas cada vez menos. Por quê? Porque eu não sou uma andorinha, né? Muitas mulheres no Brasil conquistaram posições de poder, seja jornalistas, seja em empresas, seja como professoras, em várias áreas. E milhões de mulheres anônimas, milhões e milhões de mulheres anônimas, que exercem, inclusive, o papel de chefe de família. No Brasil tem milhões de mulheres que exercem esse papel. Então, eu acho que tem esse componente, sim. Agora, eu tenho a esperança de que no Brasil a próxima mulher presidente, porque vai haver a próxima mulher presidente já vai ser diferente para ela. E acho que na América Latina inteira nós viemos ocupando espaços. Eu cheguei a conviver com 3 mulheres, a outra estava no Caribe. 3 mulheres, eu, a Cristina e a Bachelet. Nós 3.
Muchísimas gracias por su participación, por haber estado... E homens Sí. feministas. Homens feministas. É importante, viu, falando para você, apresentador, homens feministas. Muy bien. Muchas gracias. Entonces por su participación aquí en la televisión pública. Bien, entonces esa fue la entrevista con Dilma Rousseff. Sí, Álvaro, hablábamos antes de ver esta segunda parte de la entrevista. La ex presidenta de Brasil se reunió con el presidente Tabaré Vázquez en su visita a Uruguay. Sí, y alguien puede pensar que fue una sorpresa o de alguna manera algo no conveniente. Y lo que hay que intentar es ver la coherencia de lo que fue el gobierno uruguayo expresándose inmediatamente. ¿Recuerdan el comunicado oficial cuando se hace la destitución? En el comunicado, que era muy breve, se decía: Uruguay desea destacar el rol de la presidenta Dilma Rousseff en fortalecer la histórica relación bilateral que permitió alcanzar una alianza estratégica que ha redundado en beneficio de ambos pueblos. Y decía al final: más allá de la legitimidad invocada, el gobierno uruguayo considera una profunda injusticia dicha destitución. O sea, Tabaré Vázquez ya fue muy claro en esto y no tuvo problema en eventualmente molestar al gobierno siguiente de Brasil. Y alguno podría decir, bueno, justo en el momento que el gobierno uruguayo tiene que convencer a la región sobre China, sobre otras cosas, aparece una entrevista de este estilo. Yo creo que es un gesto que demuestra un estilo de Tabaré Vázquez de decir, bueno, somos un país independiente, tenemos relaciones que respetamos y también somos capaces de poner la dignidad por delante de los intereses. Y lo que dijimos en el comunicado lo transmito ahora de manera personal en ocasión de que esta señora que yo saludé en un comunicado oficial, lo hago de manera personal como la recibió, diciéndole amiga y compañera. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu aporte, tus gestiones también para la concreción de esta iniciativa de la televisión pública. Pudimos conocer de cerca entonces el pensamiento de Dilma Rousseff y su proyección. Habla como una persona que está en plena actividad política, además. Es verdad, ¿no? Uno siente que estamos frente a una política activa y con futuro. Entonces, así ella lo transmite, bueno, la vida dirá. Bien, gracias, Álvaro. Bueno, Jorge, para ir cerrando este programa especial de 7.000 millones, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, porque mañana se va a definir quién será el futuro presidente, por lo menos por 4 años, de Estados Unidos, por el Partido Republicano, Donald Trump, por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, y tenemos un informe especial de nuestro corresponsal Pablo Monsalvo, que estuvo en Nueva York viviendo la previa de estas elecciones. Vamos a ver. Business as usual, o estamos trabajando como lo hacemos habitualmente, es una típica expresión en lengua inglesa para confirmar que todo sigue adelante como si nada estuviera ocurriendo. Eso parece lo que sucede en gran parte de este país, incluida esta ciudad, donde nada indica que en menos de 24 horas se elegirá a un nuevo presidente. No hay carteles publicitarios con las caras de los dos candidatos principales, Donald Trump o Hillary Clinton, ni vehículos en campaña con altavoces. Todo funciona como ocurre normalmente. Pero al mismo tiempo, en una de las democracias más antiguas del mundo, donde el voto es opcional, se espera un número récord de votantes este martes, porque ha sido una campaña extraña, con dos candidatos poco queridos por las masas. Creo que será una elección especial. La campaña fue muy sucia, infantil. Nunca vi algo igual, dice esta joven estadounidense. Por muchos otros motivos, hay razones de sobra, según cuentan los ciudadanos habilitados para votar, para salir a sufragar mañana. Creo que estamos todos un poco nerviosos, especialmente si nos gusta alguno de los dos candidatos en contienda. Creo que será una jornada un poco loca, dice esta mujer. Mientras, Estados Unidos hace un balance de la gestión Obama. El número de empleos creados superó ampliamente las expectativas, considerando sobre todo la herencia que recibió de su predecesor Bush, algo que podría ayudar a Clinton. La prensa destaca la importancia del voto femenino, que también podría transformar a Hillary en la primera mujer presidenta de la principal potencia mundial, y también la primera en ser cónyuge de otro expresidente, Bill Clinton. La seguridad es una de las principales preocupaciones en un país que vive bajo la amenaza terrorista constante. Por eso se ve aquí policía por todas partes.
y el voto latino, así como el de la comunidad afroamericana, fue clave en la elección de Barack Obama, podría ser esta vez determinante. Si bien la gran mayoría ya expresó su preferencia por Hillary tras la amenaza de Trump de expulsar del país a todos los hispanos indocumentados, una gran porción, sobre todo la de cubanos exiliados, ve en el magnate inmobiliario a su candidato ideal por considerarlo no tan conciliador con el régimen de los hermanos Castro en la isla caribeña. La gente está muy ansiosa por saber el resultado, más que todo por ese señor Trump. Uno piensa que la política no interesa a los hispanos, pero realmente nos importa mucho, porque vivimos en un lugar donde la diversidad cultural nos mueve a interesarnos por algo que va a pasar, que nos afecta a todos. Algo que elevará el número de participación hispana hasta una cifra nunca antes vista, según todas las previsiones. Por parte del lado hispano hay una gran expectativa de que van a salir a votar, van a buscar el voto por la persona idónea, y creo que sería Hillary, porque el otro señor no nos da una confianza para algo positivo en la nación. Las últimas horas de campaña fueron intensas. Los candidatos recorrieron los estados clave como Florida, Carolina del Norte y Virginia, entre otros. Una carrera contrarreloj buscando los votos necesarios para alcanzar el número de 270 electores en un sistema electoral muy complejo donde los presidentes no son elegidos por voto directo, sino a través de un grupo colegiado de representantes. La comunidad latina está creciendo y yo sé que van a hacer una diferencia si salen a votar y tienen que salir a votar, hacer un sentir. Yo creo que sí, los que son ciudadanos van a salir a votar, porque es muy importante que los ciudadanos den su opinión acerca de lo que quieren para este país, y eso ya depende de cada uno de ellos, pero sí, los ciudadanos deberían salir a votar. Yo creo que el momento es decisivo. Ahora yo creo que hoy mejor que nunca está la decisión de nosotros de salir a votar. Los hispanos están muy interesados en lo del voto, porque pues es algo para beneficio de nosotros mismos, y más viendo ahorita cómo está tan difícil la situación. Y más que nada porque cómo está este señor Trump que quiere terminar con nosotros. Entonces, sí hay mucho interés. El fin de semana fue bien intenso. Trump fue rescatado del escenario en medio de un acto por una falsa amenaza. Y Hillary fue, por segunda vez, liberada de cargos por parte del FBI después del escándalo de los emails personales usados mientras era secretaria de Estado del país. Cada uno de estos hechos repercute directamente en las encuestas y la intención de voto, en una jornada en la que todo puede pasar. Por muchísimos motivos será una elección histórica y muy especial. Ambos candidatos tendrán por primera vez sus centros de campaña instalados en la misma ciudad, aquí, en la Gran Manzana. Y lo que ocurre el martes tendrá inevitables consecuencias a nivel global, incluyendo, por supuesto, nuestra Sudamérica. Lo que ocurre el martes, decía Pablo Monsalvo, lo vamos a tener el próximo lunes en Análisis Especial en 7.000 millones, el resultado de estas elecciones en Estados Unidos. Sí, y para todos aquellos que se quedaron con ganas de volver a ver la entrevista con Dilma Rousseff, les recordamos que la repetición de 7.000 millones es el sábado a las 10:30 de la mañana, y que a partir de mañana en tnu.com.uy, en la videoteca de Televisión Nacional, también pueden ver la entrevista completa a la expresidenta de Brasil en exclusiva por la pantalla de Televisión Nacional. Ya viene Estadio 1, que pasen muy bien, nos vemos, chau. Hasta luego.